Nós vamos ler de novo 1 Coríntios, capítulo de número 12, capítulo 12, do versículo de número 4 até o versículo de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Hoje nós vamos estudar o segundo bloco, vamos começar o segundo bloco de dons relatados aqui em 1 Coríntios 12, que é o bloco dos dons de revelação. Os dons que esclarecem, que mostram alguma coisa. E hoje será o dom de discernir espíritos. É a nossa quinta ministração da série. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 até o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra das ciências, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espírito, e a outro o dom, a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Oremos, Pai, que a Tua glória se manifeste em nós nesta noite. Que a Tua palavra flua, Senhor, e que nós possamos ter entendimento, ó Pai, do que é o dom de discernir espíritos, para que nós possamos ter um conhecimento um pouco mais aprofundado da obra do Senhor, para sabermos o que está acontecendo, qual tipo de ministração nós estamos recebendo e se vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma minha vida, abençoa a vida dos irmãos que estão na live, aqueles que estarão vendo agora ao vivo, aqueles que verão depois. Enche-os, Senhor, da Tua presença e da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Como eu disse, nós já tivemos anteriormente 4 ministrações em nossa série Os Dons do Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. A primeira ministração foi uma introdução geral, nós falando a respeito do espírito humano, da formação do ser humano e do mover de Deus. Aí nós entramos, na segunda ministração, nós entramos no primeiro bloco que nós separamos, que é os dons de poder. E nesse primeiro bloco dos dons de poder, nós já estudamos, terminamos ele, né? Nós estudamos o dom da fé na segunda ministração. Na terceira ministração, nós estudamos o dom de operar maravilhas. Semana passada, nós estudamos, na quarta ministração, os dons de curar. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco, os dons de poder. Hoje, nós vamos iniciar o segundo bloco. Lembre, são 3 blocos. Nós vamos iniciar o bloco de os dons de revelação. Aqueles dons que revelam, que mostram alguma coisa e que é composto esse bloco por 3 dons, que é o dom de discernir espírito, o dom da palavra do conhecimento e o dom da sabedoria. Nós, pela graça do Senhor Jesus, somos agraciados por entendermos que os dons continuam, que os dons não morreram quando morreu o último apóstolo de Jesus. Isso é, aqueles que creem na cessação dos dons, os cessacionistas. Nós não. Eu não. Creio que você também não. Nós somos continuistas, ou seja, nós acreditamos que Deus continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia na igreja primitiva. Se não acontece tudo isso na nossa reunião, no nosso movimento,
não é por culpa de Deus, é culpa nossa. Somos nós que estamos aquém daqueles nossos irmãos lá do passado. E nós precisamos chegar nessa condição. Eu sou pentecostal, eu sei que tem alguns irmãos aqui que não são. Eu sou pentecostal clássico. Primeiro, aquela turminha mais velha, né? Nós cremos na continuidade dos dons e cremos na manifestação dos dons na igreja. E nós entendemos, como aqui diz em 1 Coríntios, que nós lemos, que o dom não é da pessoa, o dom é do Espírito Santo. E o que nós recebemos é uma manifestação. Ou seja, pode se manifestar na minha vida o dom de operar maravilhas um dia, e eu ordenar a chuva e a chuva parar, já aconteceu. Pode aparecer a ministração, pode manifestar os dons de curar. A gente orar e a pessoa ser curada, já aconteceu comigo. Hoje, nós vamos falar da manifestação do discernimento de espírito. Queridos, esse talvez seja a manifestação, talvez seja a manifestação mais importante para a nossa vida espiritual, principalmente individual, para nós não sermos enganados. Presta atenção numa coisa. Um certo reverendo, um certo pastor, um homem de Deus, muito crente nos dons espirituais, e ele estava pastoreando uma igreja e ele ensinava lá os irmãos, ministrava lá nos irmãos, tudo direitinho. E apareceu lá um evangelista fazendo campanhas na cidade. E foi lá e chamou ele para ir. Como ele era muito conhecido na cidade, ele falou, eu não posso ir porque eu não entendo bem como é que essa pessoa é. Se eu for lá, eu vou estar dando aval para o que ele está falando. Então as pessoas vão dizer, olha, o fulano está aqui, o fulano é um homem de Deus, e se o fulano está ouvindo quieto, é porque esse cara é um homem de Deus. E ele pensou consigo mesmo, o reverendo lá, o pastor, e se eu for e questionar ele, eu estarei escandalizando algumas pessoas. Então ele não foi. Não proibiu os membros da igreja dele de ir. E foram 2 membros da igreja dele. Um, bem antigão, dos fundadores da igreja, um homem experimentado, mestre na palavra de Deus, e uma irmã nova convertida, que também estava no mover de Deus ali na congregação. E eles estiveram ali na primeira ministração daquele pregador. A irmã nova convertida só foi na primeira reunião. Ela deixou de ir. O irmão, que era mestre na palavra, era um dos ministradores lá na igreja, desse reverendo, assistiu lá mais uma série de cultos. E aí o cara falou umas besteiras lá, umas heresias. Terminou o culto, aquele irmão muito educado, procurou o tal do evangelista e conversou com ele. Falou, meu querido, você falou alguma coisa ali que não está na Bíblia. Você fez afirmações que não são bíblicas. O evangelista respondeu para ele, você ainda é desse tempo de ficar preso na Bíblia? Não, meu irmão, nós já avançamos no mover do Espírito, que a Bíblia para nós já não é mais a coisa mais alta. Então aquele irmão se afastou, foi procurar o pastor dele, né, o reverendo, e disse a ele, olha pastor, aconteceu isso. Tá bom. E logo em seguida também, o pastor entrou em contato com a irmã, que ele sabia que tinha ido lá. Falou, irmã, a senhora esteve lá no trabalho do evangelista? Como é que foi? Ela falou, pastor, eu só fui uma vez. Mas alguma coisa dentro de mim falou que aquele cara não é de Deus. Que aquele cara não tem nada da palavra de Deus, não gostei da palavra e também já não fui mais, só fui uma vez. O que aconteceu aí? Aconteceu que a irmãzinha, que era nova convertida, que não tinha ainda muita profundidade na palavra, ela teve a manifestação do dom de discernir espírito. E ela discerniu na primeira pregação do cara
que o cara não era uma pessoa confiável, não era uma pessoa que estava fazendo a obra de Deus, e ela se afastou. O irmão, que era mestre na palavra, ouviu algumas coisas, achou estranho, continuou ouvindo até que chegou um ponto que ele falou, não, aí está contra a Bíblia. Qual é a diferença? A diferença é, o homem que tinha o conhecimento bíblico não dependeu do Espírito Santo, então não teve o discernimento de espírito. Ele foi discernir que estava errado através do conhecimento que ele tinha da palavra, não da manifestação do dom de discernir espírito. Aquela irmãzinha que não tinha profundidade na palavra, o Espírito Santo se moveu e ela teve a manifestação do dom de discernir espírito, e na primeira mensagem ela já pegou, tá bom? Isso acontece, hein? Muitas vezes a gente quer estudar, né? Por isso que eu não gosto muito de achar que eu sou bom, não. A gente estuda, a gente busca, né? Aqui atrás tem um punhadão de livro que eu já li. Não gosto de ler livro de testemunho, gosto de ler livro de ensinamento. Leio a Bíblia, procuro ler a Bíblia, procuro fazer o ano bíblico. Você também deve fazer isso, ler a Bíblia toda durante um ano. Tem várias maneiras de fazer. Esse ano, estou fazendo um plano da Sociedade Bíblica do Brasil para ler a Bíblia durante o ano. Então, ela divide em 4 porções. Na verdade, 3 porções. É uma porção do Novo Testamento, uma porção do Antigo Testamento e uma porção dos livros de sabedoria. E vai levando dia a dia, chegar no final do ano, chegar no final do ciclo, né, de completando um ano, você terá lido a Bíblia toda, eu terei lido de novo a Bíblia toda. Nós não podemos confiar na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Nós dependemos do manifestar do Espírito Santo. Queridos, para que nós possamos entender um pouquinho a respeito dessa situação do que está se movendo, do que está acontecendo dentro da igreja, nós precisamos entender uma coisa. Existe uma dimensão espiritual. Existe a dimensão material, física, que nós convivemos aqui, mas existe uma dimensão espiritual. Sabemos que Deus é espírito. Assim, tudo que ele criou tem uma dimensão espiritual. Nós, os humanos, vivemos em 2 dimensões diferentes, pois transitamos com o corpo na dimensão física e também transitamos com o espírito na dimensão espiritual. Tem gente que fala em 4 dimensões, tem gente que fala em 3 dimensões, mas veja bem, nós, seres humanos, nós somos corpo, alma e espírito. É um conjunto que nos forma. Existe um nível que é um nível mental, um nível sentimental, um nível de decisões que são da região da alma. Né? São o nível de mentalidade, de raciocínio. E existe o nível do espírito, que é o interior do homem, o lugar mais profundo do ser humano, que é o elo de ligação com Deus. É lá que o Espírito Santo mora quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo nasceu de novo, vem morar dentro de nós e vem morar aonde? O Espírito Santo nos fez nascer de novo, e ele então vem morar em nós. Só que o elo de ligação entre a alma e entre o corpo e o espírito é a alma. Nada se manifesta no reino material, no reino mental, sem passar pela alma. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. Porque existem, atuando nessa dimensão espiritual, 3 tipos de espíritos. O primeiro deles é os espíritos divinos. Quem são os espíritos divinos? Eu gosto de falar triunidade, né? A triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nessa mesma dimensão espiritual se encontram os anjos confirmados por Deus num lugar de santidade. Aqueles anjos que não se
deixaram levar por Lúcifer na rebelião. Então existe um nível espiritual, e nesse nível espiritual se move Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, milhares e milhares e milhões de anjos confirmados em estado de santidade na parte dos espíritos divinos. Mas também tem espírito que nós chamamos de malignos ou maus. Quem são eles? Lúcifer e os demônios. Satanás, o nosso acusador, ele era um anjo. Ele pecou contra Deus e ele caiu. E na sua rebelião, quando ele se rebelou contra Deus, ele levou 1/3 dos anjos. 1/3 significa que de cada 300, o diabo levou 100. Então tem uma imensidão de anjos caídos. Preste bem atenção. E eles estão por aí. Existem alguns estudos e confirmam que existem demônios, castas de demônios, chamados espíritos familiares, que são ordenados para a pessoa. Cada pessoa vivente no universo tem um demônio que está lá destacado para levá-la ao pecado, levá-la à condenação, se ela permitir, se ela não tiver um encontro com Jesus. Então nós temos dentro da dimensão espiritual os espíritos malignos e seus demônios, que é o Lúcifer e seus demônios. Temos também o espírito divino, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os anjos que não caíram. E também temos os espíritos humanos. Eu e você somos herdeiros da grande obra que Deus fez lá no Éden, quando ele criou o ser humano. Ele fez Adão e Eva e deu a eles o poder de procriarem-se. E esse homem recebeu de Deus uma função que ninguém mais tem, nenhum anjo tem, nenhum demônio tem, que é a capacidade de viver tanto na dimensão física aqui, onde a gente está, com os animais, e também viver na dimensão espiritual. Está entendendo? Satanás, ele age na Terra, ele produz algumas coisas aqui na Terra através do ser humano. Para ele se mover aqui na Terra, ele precisa do ser humano. Vou dizer uma coisa aqui que tremenda. Quando Deus quis interferir nessa terra, o que ele fez? Se tornou homem. Jesus, para poder defender-nos, para poder mudar a nossa história de queda, ele se fez homem. Ele se submeteu ao Espírito Santo, se esvaziou voluntariamente, sabendo do peso que isso significaria. Ele se esvaziou, ele tirou de sobre si os atributos não comunicáveis, incomunicáveis. Quais são? Onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, e por aí vai. Ele tirou de sobre si. O Jesus homem, quando ele foi gerado, ele não foi gerado como Deus, mas como homem. Ele tinha as mesmas limitações que os homens têm. Ah, pastor, mas Jesus, sim, Jesus foi o ser humano. Foi aquilo que Deus tinha projetado para que o ser humano fosse. Adão pecou. Jesus não pecou. Adão, o primeiro representante da humanidade, levou todo mundo para a queda. E liberou para que Satanás entrasse nessa terra. Jesus, o segundo Adão, o segundo representante da humanidade, se fez homem. Deus se faz homem.
E como o homem, ele vence as tentações. Olha, Deus não pode ser tentado. Se Jesus estivesse vivendo como Deus, como é que ele foi tentado? E a Bíblia diz que ele sofreu naquilo que ele foi tentado. Deixa eu dar a explicação mais rasa que existe e é a que eu mais amo de passar. Sobre tentação. Você me conhece? Se você me conhece, você sabe que eu não sou amante de verdura. Alface, couve, eu como para agradar minha esposa. Às vezes eu como por sei lá por quê. Mas se você fizer uma salada, a salada mais linda que você imagina, com aquelas cores variadas, vermelho, verde, amarelo, aquela coisa que as pessoas assim olham aquilo e ficam babando. Eu ia dizer os lagartão, né? Mas eu não quero te ofender se você gosta de salada, não. Se você fizer isso e disser para mim assim, Paulo, fica aqui, mas você não pode comer, não pode tocar nessa salada. Meu querido, você vai me deixar lá um mês e aquela salada vai estar lá e eu não vou tocar nela. Não vou ter nem desejo, nem vontade de tocar nela. Então isso não é tentação. Se eu não desejo, não tem tentação. A tentação, ela se manifesta no meu desejo. Nova figura. Você coloca uma mesa e nessa mesa você coloca picanha assada, costela assada, costelinha de porco frita ou assada. Que mais? Qualquer coisa, carneirinho assado. E aí você diz para mim assim, Paulo, fique aqui diante desta mesa, mas não toque e não coma. Rapaz, vai ser preciso Deus me fortalecer. Porque a maior coisa que eu vou querer é comer o trem, rapaz. Uma costelinha assada, né? Um contrafilé. Sei não, hein? Não sei se eu resisto. Por quê? Porque o meu desejo me chama para isso. Então, a tentação, ela só existe quando ela mexe com você. E quando Jesus foi tentado, a tentação mexeu com Jesus. Querido, o escritor dos Hebreus diz que Jesus aprendeu com lágrimas a obediência. Ele lutou e venceu o pecado, como homem. Ah, pastor, mas Jesus curou os enfermos. Verdade. Toda vez que Jesus curava um enfermo, e ele dizia assim, a tua fé te salvou, o que ele estava dizendo? Que a fé daquela pessoa tinha movido os céus e o milagre tinha acontecido. Mas existia pessoas que ele não dizia a tua fé te salvou. Ele dava uma ordem para a enfermidade. Ele dava uma ordem para o defunto. Ué, pastor, mas como é que pode? Ele curou sem a fé da pessoa. Lá o paralítico, ele chegou e o paralítico falou que ninguém jogava ele no tanque, ele mandou o paralítico levantar, o paralítico levantou. Isso é poder de Deus? Claro que é poder de Deus. É uma manifestação dos dons de curar. Nós já estudamos isso aqui. Jesus tinha a plenitude do Espírito Santo sobre ele. Ele venceu no seu ministério por estar cheio do Espírito Santo. Todas as tentações, todos os problemas que ele passou no seu ministério, ele venceu como um homem cheio do Espírito Santo. Ô pastor, mas ele ressuscitou morto. Mandou o vento parar, o vento parou. De onde operaram maravilhas? O ser humano também pode fazer, porque Jesus disse isso, olha, Evangelho de João, capítulo 14. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e as farão maiores ainda. Então Jesus foi homem. Por quê?
Porque ele precisava vir aqui nessa terra fazer alguma coisa. E Deus não podia simplesmente quebrar tudo o que ele tinha planejado para resolver o problema do homem. Satanás age aqui na terra, mas ele não tem direito, ele está aqui como usurpador. Ele está aqui porque as pessoas dão lugar para ele. Jesus, não. Jesus veio e conquistou um lugar entre os seres humanos. Tanto que lá na glória hoje, à destra de Deus, ele é 100% homem. Ele tem pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, como um ser humano. Mas também ele é 100% Deus. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é o Deus eterno, Deus todo-poderoso, o Deus que não está preso ao tempo. Deus é atemporal, fora do tempo. Deus sabe as coisas que são antes que elas começassem. Aleluia! Porque para Deus não tem passado. E para Deus não tem futuro. Para Deus é tudo agora, tudo é presente. O nome de Deus é já. Existe uma coisa chamada, que é uma contrafação espiritual, uma manifestação demoníaca, chamada transmigração das almas. Que fazem com que as pessoas saiam do seu corpo, ande por aí, visite, faça e aconteça. Isso é uma contrafação. Isso não é um dom de Deus. Ah, eu fui arrebatado e fui lá na casa do irmão. Não é assim não. Não é assim não. Deus faz as coisas, a Bíblia diz, para o que for útil. Se Deus quiser me arrebatar para falar com alguém, ele vai me levar de corpo inteiro, como ele fez com Filipe. Entendeu? Não vou sair do meu corpo e sair passeando, encontrar o Bastião, a Sebastioa, e ficar conversando aí, batendo papo, não. Isso acontece, irmãos. Eu estava no exército, eu era comandante do destacamento militar em Paranhos. Lá havia um destacamento militar do exército e cada sargento passava lá 2 meses. Eu estava lá e veio o sargento que iria assumir o lugar, o meu lugar. Eu andei na cidade durante 2 meses, andei, tá? Também não fiquei procurando coisa não, mas eu andei lá. Esse sargento chegou, dormiu a primeira noite lá no quartel. No outro dia de manhã, nós estávamos terminando de tomar café. Ele falou para mim: Cora, vamos dar uma saída aí, que nós precisamos pegar um rádio amador que tem aí. Falei: o quê? Ele falou: ontem à noite eu dei uma volta aí na cidade. Ele estava roncando do meu lado. Eu dei uma volta aí na cidade e em tal lugar tem uma antena de rádio amador dentro da árvore. Vamos lá tomar. Porque naquele tempo o governo militar não permitia que na fronteira tivesse essas coisas. E nós fomos lá e estava lá. Isso é um dom de Deus? Não. Isso é uma contrafação. Isso é uma manifestação demoníaca. É por isso que nós precisamos tomar cuidado. Às vezes, as coisas acontecem conosco e as pessoas sabem o que nós fizemos. Porque estava lá de bisoiando que Satanás mandou ele lá. Só que o mover de Deus também nos levará a agir na dimensão espiritual. Ou seja, o arrebatamento ou êxtase. Só que no arrebatamento cristão, ou Deus vai te levar espiritualmente para um lugar onde Ele quer falar contigo. Paulo diz que ele conheceu uma pessoa que foi arrebatada até o 3º céu. Eu creio em arrebatamento. Eu não creio muito nas conversas que vem contando lá, não. Mas que Deus arrebata, Deus arrebata. Se Deus quiser que eu pregue para alguém e eu não tiver como ir lá, e essa pessoa estiver buscando a Deus para que alguém fale para ela, Deus pode me pegar aqui com corpo, com tripa e tudo, e eu vou estar lá. Você vai perguntar para mim: como é que você chegou? Eu falo: sei não, eu estava lá em casa, agora estou aqui. Pode acontecer. Existem alguns testemunhos aí de pessoas que passaram por essa situação. Alguns testemunhos verdadeiros.
Testemunho falso tem um monte. Então, irmãos, nós, como espíritos humanos que somos, nós agimos, nós estamos nas duas dimensões. Nós estamos hoje, agora, nesse exato momento, na dimensão física, na dimensão natural. Eu estou falando, você está me ouvindo, Deus está agindo em nós, nós estamos sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Aleluia, amém. De repente aqui Deus pode me dar uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento, eu transmitir aqui, você será atingido aí. Deus revela, Deus mostra. Só que essa manifestação dos dons, ela pode ser contaminada pelo ser humano. Lembra que eu disse que existe o Espírito de Deus, o Espírito dos homens e o Espírito do diabo. Eu, como ser humano, eu tenho que me policiar, porque tanto Deus pode se revelar a mim como Satanás. Então eu preciso ter consciência, nós já falamos sobre isso, ter consciência da minha relação com Deus e daquele momento que eu estou tendo em Deus. Aí entra o discernimento de espírito, para mim saber o que está acontecendo, se é Deus ou se é a carne. O que não é discernimento de espírito? O que não é? A gente está falando primeiro do que não é, para depois falar do que é. O que não é discernimento do espírito? A adivinhação espiritual do pensamento alheio. Você está pensando tal coisa. Muitos daqueles mágicos lá fazem uns esquemas lá que é terrível. Não é só predidigitação não, né? Não é só como é que fala? Agilidade, não. Tem satanismo ali no meio, tem bruxaria ali no meio. Não é uma adivinhação espiritual do pensamento alheio. Está entendendo? Eu tenho que tomar cuidado com isso. Isso não é de ser... eu começo... de repente, eu começo a saber o que a Maria, minha esposa, está pensando. Por que Deus vai revelar o pensamento dela para mim? Qual a finalidade? Para que esse pensamento está vindo para mim e eu estou entendendo ele? Para mim descobrir os segredos dela? Por que Deus vai querer expor ela? Se Deus quiser corrigi-la, Ele vai falar com ela através da palavra, através de uma profecia, através de alguma coisa. Deus vai falar com ela. Segunda coisa, não é discernimento espiritual o poder de discernir falha nas pessoas. Queridos, graças a Deus, Deus me deu um tino um pouquinho forte e eu dificilmente me engano com as pessoas. Todavia, porém, eu não estou buscando em Deus discernir os erros das pessoas. Às vezes a pessoa não comete nada de errado perto de mim, mas eu tenho um sentimento pela maneira dela falar, eu ouço a palavra dela e falo, sabe? Sabe quando você ouve uma pessoa que elogia muito a outra e soa para você vazio aquele elogio, e lá na frente aquela pessoa que elogiava a outra trai a que ele elogiava, e você fala, nossa, é isso aí. Mas isso não é discernimento de espírito. Isso não é uma manifestação do dom de discernir espíritos. Ficar vendo os erros dos outros. Também não é o dom de evidência. Ver algo no reino espiritual sem compromisso com Deus. Muitos videntes recebem de Satanás visões, ou recebem recados de Satanás a respeito das pessoas. E causa um grande problema. Por quê? Porque às vezes acontece o que ele está falando. Às vezes, ele diz que a pessoa vai fazer uma coisa errada
vai dar um passo errado na vida, e a pessoa dá o passo errado na vida. Mas por que Satanás sabe que ela ia dar? Não, ele não sabia. Ele falou o que ele queria fazer. Ele abriu caminho para ele agir na vida daquela pessoa e ela tropeçar. Então o dom da vidência é enxergar dentro do reino espiritual sem compromisso com Deus. Sabe as pessoas que dizem assim, olha, Deus me revela toda a sua vida. Mentira! Deus não revela a vida toda de ninguém. Qual a utilidade de Deus mostrar a sua vida inteira para alguém? Para você ficar escravo daquela pessoa? Ué, mas você é livre em Cristo Jesus? Por que você vai ficar agora morrendo de medo de uma pessoa porque ela pode saber da tua vida, dos teus erros? Teus erros Deus sabe. Os meus erros podem ser públicos. Ah, mas você errou. Deus me revelou o seu pecado. O meu pecado, não adianta você revelar o meu pecado, porque o pecado que eu cometi, eu já dobrei o joelho, já pedi perdão, já está resolvido. Quarta coisa, não é apenas discernir demônios. Saber que é um demônio que está agindo, e muita gente acha que ele tem um dom espiritual, porque ele fala assim, não, isso aí é o diabo. Ih, ó lá, ó, tá falando mais grosso, que não sei o quê, ppp. Ó, esse diabo aí, sabe quem que é? É o Zé Pilintra. Ó, esse diabo aí é a Pomba Gira. Não é isso, não é discernimento de espírito, irmãos. Isso não é discernimento de espírito, não. Para que Deus quer que você saiba qual tipo de demônio que está agindo? Deus quer que você vá lá e expulse o demônio. Deus vai mostrar para você que é um demônio, e se ele mandar, você vai lá e expulsa em nome de Jesus, acabou. Não precisa ficar... Ainda mais é o seguinte, por exemplo, Satanás não é onipresente. Ele não é Deus, só Deus é onipresente. Só Deus está no mesmo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Como que pode o Zé Pilintra aí manifestar aqui em Laguna Carapã, lá em Aquidauana, lá em Naviraí, lá não sei aonde, ao mesmo tempo? Normalmente esse nome é dado para uma certa maneira de agir desse grupo de demônios. É um grupo de demônios que agem, por exemplo, na cachaça, então é dito que ele é o Zé Pilintra, o Zé da Pinga. Por aí vai. Então não é apenas discernir um demônio. Olha, é um demônio que está aí. Às vezes não precisa nem discernimento de espírito para saber disso, tá bom? O que é o discernimento de espírito? Discernimento de espírito é uma capacitação divina para perceber, vendo ou ouvindo dentro da dimensão espiritual, qual é o espírito que está agindo naquele momento. Deixa eu contar uma historinha para você. Tinha um pastor idoso, muitos anos de ministério, trabalhando sempre com igreja pequena, na IEQ, na Igreja do Evangelho Quadrangular. E apareceu naquela região um pregador, um missionário, que fazia muito milagre, muita cura, muitos problemas. E o pastor foi numa reunião dessa pessoa, desse cara, esse fazedor de milagre, e Deus mostrou para ele que ele não era uma pessoa de Deus, que ele estava agindo impulsionado por demônios. E que o que ele fazia, os milagres que ele fazia, era atuação demoníaca sobre as pessoas. Por exemplo, ele orava por um cadeirante, o cadeirante levantava. Por quê? Porque ele colocava um demônio dentro daquela pessoa, o demônio não era aleijado, a pessoa levantava.
Mas a hora que ele saía daquela cidade, aquele demônio ia atrás dele, junto com ele, e aquela pessoa voltava para a cadeira de roda. Então fazia um auê, muita gente seguia ele, muita gente dava dinheiro para ele, e ele criando uma série de dificuldades. Aquele pastor estava orando a Deus, Deus mostrou isso para ele, Deus revelou para ele o que estava acontecendo. E numa convenção da igreja, lá numa reunião da região da igreja, aquele homem estava sendo paparicado por todo mundo. O missionário, o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus. E quando aquele homem pegou a palavra para falar, e que começou a manifestar ali aquelas contrafações, aqueles dons falsos, numa reunião cheia de pastores, hein? Aquele pastor velhinho levantou e disse, em nome de Jesus, quieto. O cara parou e o velhinho virou para a igreja e disse, irmãos, vocês não conseguem enxergar que é Satanás usando esse homem? Satanás o está usando. Ele tem um punhado de demônios que trabalha junto com ele. E ele coloca demônios nas pessoas. E como o demônio não é doente, a pessoa manifesta uma cura falsa. Ele vai embora e logo as pessoas voltam para a cama, logo as pessoas voltam para a cadeira de roda, porque ele não cura ninguém. Ele é uma pessoa usada por Satanás para enganar a igreja. E por onde ele passa, ele deixa um rastro terrível. Analise as igrejas de vocês. Busquem lá na igreja de vocês quantas irmãzinhas dormiram com ele. Quantas irmãs traíram o seu esposo com esse homem. E aquele homem deu uma gargalhada e falou, vocês são um monte de besta. Vocês ficam aí orando para Deus fazer, Deus faz lá de vez em quando. O velhinho aí tá certo, é comigo mesmo. Eu tenho pacto com e tal, e aí... Por que aquele velhinho soube? Porque Deus capacitou e ele percebeu, vendo o que estava acontecendo na visão espiritual, ouvindo o que se era falado na visão espiritual, e então ele sabia que não era Deus que estava agindo, nem era um homem carnal, era um demônio. Então, discernimento de espírito é uma capacitação divina para perceber, vendo ou ouvindo, dentro da dimensão espiritual, qual é o espírito que está agindo naquele momento. Uma certa vez, eu era bem novinho no ministério, acho que era meu primeiro ano, eu fui convidado para ir à sede, eu pastoreava uma congregaçãozinha, e lá na sede tinha um pregador que fazia muitos milagres, que Deus tinha feito uma grande obra na vida dele, que não sei o quê. E eu fui. Aí eu sentei lá junto com o pessoal que tocava, peguei um violãozinho lá, ou uma guitarra, e estava tocando com os irmãos ali. E eu fiquei sentadinho ali, eu não fui para púlpito, porque eu não gosto disso, né? Aí aquele homem começou a dar o testemunho dele. Não, porque ninguém pregou para mim. Porque eu era não sei o que, fui no monte, Deus se revelou a mim pessoalmente e eu não fui evangelizado por ninguém. Aquilo mexeu comigo. Falei, mas não é o que a Bíblia diz. E comecei a ouvir, prestar atenção, e de repente eu comecei a enxergar nas palavras dele, ver o que estava acontecendo. Deus ali manifestou o discernimento de espírito. E eu entendi que aquele homem não era um homem de Deus. Que ali havia muita mentira. Muita mentira. E logo, passou uns dias, eu era muito novo, não quis fazer nenhuma manifestação, não quis falar nada, mas eu sabia. Não demorou muito, estourou a bomba lá, que ele tinha aprontado algumas coisas. Então Deus dá o discernimento. Como que a gente opera nesse dom, quando Deus dá o discernimento?
Quando Deus dá o discernimento, é para você levantar e falar as coisas? Não. A menos que Deus fale para você, vai lá e repreende. Vai lá e manda ele calar a boca. Aí você vai e sabe, olha, você não é um homem de Deus, não é Deus que está agindo na sua vida, cale-se em nome de Jesus. E ele vai calar, meu irmão. Ele não vai resistir, não, ele vai ficar caladinho. Porque o poder do nome de Jesus é sobrenatural. Ah, mas ele não tem compromisso com Deus, pastor, como é que ele vai obedecer? Vai. Tinha uma roda de pessoas na televisão e a pastora Valnice, hoje o apóstolo, estava lá no meio deles e eles estavam comentando sobre algumas coisas. E havia uma mulher que não deixava a pastora Valnice falar. A entrevistadora fazia pergunta para a Valnice. Quando a Valnice abria a boca, ela entrava no meio e falava, não deixava a Valnice falar. A outra falava lá, fazia pergunta para a outra. Quando foi uma hora, que a mulher falou, e a senhora, pastora Valnice, tá? O que a senhora acha? Quando ela levantou para falar, a outra, cala-te, em nome de Jesus. A mulher calou, a Valnice, tranquilamente, expôs o que ela queria, e continuaram a conversa ali, e aquela mulher não falou mais nada. A entrevistadora falava com ela, ô fulana, não sei o que, ah, não, deixa pra lá, não dava mais assunto. Então, quando você for tocado por Deus para ir lá, aí você vai e fala. Como operar nesse dom? Primeiro, busque no Senhor discernimento. Quando você vê acontecer muitos milagres, muitas coisas, sabe, dá uma desconfiada. Vai a Deus em oração. Busca o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? É seu mesmo? É o Senhor que está agindo? Essas coisas tão bonitas aí que estão acontecendo, é o Senhor? Busque no Senhor o discernimento. O Espírito Santo vai se manifestar. Busque. Segundo, aguarde a oportunidade de manifestar o discernimento. Presta bem atenção no que eu quero dizer para você aqui. Deus não quer prejudicar a obra na vida de ninguém. Muitas vezes você confrontar uma pessoa que está errada, dando lado ao inimigo ou agindo por conta própria, ao vivo, na cara de todo mundo, pode não ser o que Deus quer. Pode não ser o que Deus quer. Você sabe por quê? Porque Deus não quer destruir a vida de ninguém. Se você agir por impulso, você pode machucar as pessoas que estão ouvindo e destruir a vida de quem está sendo enganada e sendo instrumento de Satanás. Porque às vezes aquela pessoa ela nem sabe que ela está sendo usada pelo diabo. Ela nem sabe que ela está sendo usada pelos seus próprios enganos, que é o seu próprio espírito que está confundindo as bolas, a sua mente, a sua alma. E se você vai lá e confronta ela, ela vai ficar envergonhada e não vai mais querer fazer a obra do Senhor. Então você precisa saber disso. Busque em Deus, aguarde até que você tenha a certeza de que você deve falar. Ou então, você fala para aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa está lá falou um monte de coisa errada, você viu que ela foi enganada por Satanás, o Espírito Santo te deu a manifestação, você aguarda, terminou aquilo, você procura a pessoa e fala, vamos conversar? Olha, Deus me mostrou isso, 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 isso. O que você está fazendo é isso, isso, isso. Não é assim, é assim, 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 assim. Então você estará dando a oportunidade para aquela pessoa se arrepender e ser liberta e poder fazer a obra do Senhor em verdade. Então aguarde a oportunidade exata. Não toma assim de rompão. Oh, mas não é de Deus, eu vou falar. Não é de Deus, não é de Deus. Pode não ser de Deus. Você falar, aquela pessoa não te respeitar porque você não está com a autorização de Deus para falar. Tome cuidado. E quando você for agir, e quando Deus mandar você agir,
haja com autoridade, mas sereno. Não precisa gritar. Autoridade não é grito. Nós entendemos que a autoridade é gritar, é falar mais alto que o outro. Não. A autoridade é você estar firmado em Deus. Mesmo que você não tenha força física, mesmo que você seja considerado fraquinho, quando você está baseado na palavra de Deus, você tem autoridade. Você não precisa gritar, você não precisa. Você vai falar e a pessoa vai ouvir. Se ela vai se arrepender, é problema dela. Se ela vai se arrepender ou não. Então, haja com autoridade. Deus falou para você, vai lá e fala. Então você vai lá e chega e olha. Com licença, por favor, escuta aqui. Cale-se um pouquinho. Você está errado. Deus me mostra que não é isso. As pessoas entendem isso como revelação. Na verdade é uma revelação, está trazendo à tona uma coisa que está escondida. Mas é uma manifestação do dom de discernir espíritos. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse trabalho. E que o Espírito Santo possa nos conduzir firmes na graça do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado. Guarda os seus filhos, leva-os em segurança em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço em nome de Jesus.